Olá a todos, tudo bem? Bom pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho, só para deixar claro, como todo mundo já está sabendo. Nesse canal aqui, Analisando as Escrituras, eu só posto vídeos quando eu tenho que responder alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou esclarecer alguma coisa para alguém acerca dos meus estudos teológicos. Eu já ando cansado de teologia e tal, já expliquei N vezes os motivos, então eu só uso esse canal para isso, ok? Normalmente eu estou postando agora no meu outro canal, ok? E eu tenho recebido alguns e-mails, até de amigos inclusive, com relação a uma postagem do meu blog chamado O Problema Protestante, em que eu explico nessa postagem que eu não odeio os protestantes, não tenho nada contra os protestantes, mas é porque os meus estudos teológicos, eles são mais próximos do judaísmo e do catolicismo romano. E isso algumas pessoas têm gerado dúvidas, críticas, etc. N coisas as pessoas imaginam com relação a isso. Tem gente até que me acusa de ser judeu católico, por incrível que pareça. Não existe judeu católico, mas tem pessoas que pensam isso, que eu sou judeu e sou católico ao mesmo tempo. E eu vou tentar aqui de uma forma bem simples explicar para vocês o porquê disso. E só para deixar claro, na minha página, vira e mexe eu compartilho, todo mundo sabe disso, até blogs e páginas de protestantes, de pastores. Eu tenho amigos que acompanham meu canal, que acompanham meu blog, que são pastores, protestantes. Eu vou à igreja quando eu sou convidado, dar palestras, conversar sobre um determinado tema, então não existe esse ódio. É que é uma questão teológica, alguns pontos dos meus estudos eles são mais próximos do catolicismo e do judaísmo, apesar de serem religiões antagônicas e praticamente opostas. Mas eu vou explicar porque de uma forma simples, eu acho que não vai ser difícil para vocês entenderem. Eu vou utilizar a minha lousinha, que geralmente eu uso. A Bíblia, na Escritura, independente da crença que você siga, independente de você ser católico, evangélico, espírita, budista, etc., a Bíblia ela fala de duas alianças. A Bíblia fala da lei, que é a Torá, que é a aliança do Sinai, que Deus fez com Moisés. Moisés foi lá no monte e ele recebeu as tábuas da lei, Moshe. Deus foi lá e deu para Moshe, aqui estão as tábuas da lei, a Torá. A partir daí surgiu a lei dos judeus, né, Torá. O judaísmo entende que aquilo foi uma revelação divina. Então, essa aqui é a aliança da lei, Berit, né, lei, ok? E a Escritura, pós o Novo Testamento, fala de uma nova aliança. Uma aliança que Jesus Cristo fez com os gentios. É o que nós chamamos de graça. E a palavra graça, preste bem atenção, a palavra graça significa favor imerecido. Favor é uma coisa que não é obrigação, é um favor. E imerecido é uma coisa que a pessoa não merece. Então, resumindo, é mais ou menos assim. O judeu ele tem uma lei que ele seguia. E essa lei é para o judeu ser salvo, para ele alcançar o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então o judeu desde pequenininho ele aprende a seguir os preceitos da Torá, da lei. Porque ele sabe que se ele não seguir esses preceitos da lei, ele vai ter consequências e ele não vai fazer parte do mundo vindouro. Judeu, correto? E o gentil? O gentil não segue a lei, não foi dada uma lei para o gentil. Então o gentil ele só é salvo por um favor. É como se Deus estivesse te fazendo um favor. Você não merece ser salvo. Daí a palavra imerecido. Você não merece. Mas eu vou te fazer um favor. Ó. Você não merece. Você não segue a lei. Você não segue o mandamento de não matar, não adorar a imagem, não roubar, não mentir, etc. Mas eu vou te fazer um favor. Você não merece. Mas eu vou fazer o favor de te salvar e te colocar no mundo vindouro. Ou no paraíso, ou no Éden. Independente da crença de cada um. Então é um favor imerecido. Que a pessoa não merece. Ok? A primeira aliança foi feita com os judeus, para os judeus. Você nunca vai ver, por exemplo, na sua casa, um judeu tentando te converter ao judaísmo. Você nunca vai ver uma testemunha de Moisés. Bom dia, o senhor já ouviu falar de Moisés hoje? Isso você nunca vai ver. Porque o judaísmo, ele entende que a aliança e a lei foi dada para o judeu e é para o judeu. O judeu não quer que ninguém siga o judaísmo, as leis dos judeus. Se você chegar numa sinagoga para tentar se converter ao judaísmo, a primeira coisa que você vai ouvir do rabino é vários obstáculos. Ele vai falar, não se converte. Segue só as leis noéticas. Só as 7 leis de Noé da humanidade, pronto. Não precisa se converter ao judaísmo. É isso que você vai ouvir do rabino. Porque o judaísmo entende que se faz parte de uma aliança, de um pacto, esse pacto foi feito com os judeus. Então a lei foi dada para o povo judeu. Ok? No Novo Testamento nós temos a interpretação de Paulo dessa questão. E eu até concordo com Paulo nisso. Que Paulo falava o mesmo que os judeus falam. Paulo falava que a lei foi dada para os judeus e que o gentio não tem a obrigatoriedade de seguir a lei. Alguns até interpretam, né, que Paulo falou que
a lei foi abolida? Paulo não falou que a lei foi abolida. Eu até tenho um vídeo sobre isso. Paulo falou o quê? Que a lei foi dada para o judeu. O gentil não tem obrigação de seguir a lei, porque o gentil já não faz parte dessa aliança aqui, da aliança da Torá do Sinai. O gentil faz parte de uma outra aliança que foi feita com os gentios para os gentios. E nessa nova aliança não tem a obrigatoriedade de você seguir a lei dos judeus. A lei foi dada para os judeus, a lei não foi dada para os gentios. Ok? Então Paulo falou, vocês não vão ser salvos por lei. Não adianta seguir a lei, guardar mandamento, guardar preceito, porque vocês são gentios. Para vocês serem salvos, vocês têm que receber um favor. Um favor, Deus tem que fazer o favor. Falar, olha, você não merece ser salvo. Você é um pecador, que nem aquela parábola de Jesus lá do pecador que batia no peito. Eu sou um pecador, eu não mereço ser salvo. Então você não merece, mas eu vou te fazer um favor imerecido, porque você não merece. Ok? Ah, mas os gentios então podem fazer o que quiser, pintar e bordar, pecar à vontade? Não, na verdade não. Os gentios, tudo que eles podem ou não podem fazer, deve ser decidido no caso, pela igreja. Como aconteceu no primeiro concílio de Atos 15, quando estava uma confusão no primeiro século. Alguns queriam impor circuncisão para os gentios, outros queriam impor sábado, outros queriam impor não sei o que. Os apóstolos não seguiram a lei nem fizeram nada disso. Eles se reuniram num consenso. Pedro, Paulo, Tiago e Paulo, né, pelo menos é narrado no livro de Atos assim. E eles chegaram a um consenso que só deveria se impor algumas coisas aos gentios. Não comer carne sacrificada aos ídolos, não comer carne molada de sangue, etc. Somente não ter relações impuras, etc. Então, foi assim que foi decidido o que os gentios deveriam seguir ou não. Os apóstolos se basearam na lei? Não. Eles se basearam num consenso no que seria bom para aquela comunidade e para aquela época. Ok? Acho que até aqui acho que tem um consenso entre todas as religiões. Então o judaísmo está correto, porque a lei foi dada para o judeu está certo, ele tem que seguir a lei. Ele faz parte de uma aliança, da aliança do Sinai. O gentil não, o gentil não tem que seguir a lei, porque a aliança foi dada para os judeus. Tanto que se você pegar, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, Paulo fala disso, ele fala que tinha duas Jerusalém na época dele. Uma Jerusalém escrava com seus filhos, que no entendimento de Paulo era escrava da lei, e uma outra Jerusalém que era livre, que era a Jerusalém da graça, a nova Jerusalém, no entendimento paulino, ok? Então o que acontece? Na teoria, é assim que funciona. E tanto o judaísmo quanto os católicos, eles tentam seguir essa linha de raciocínio. Você pode ver que a Igreja Católica, historicamente, ela é criticada pelos protestantes por N motivos. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês e nós vamos analisar juntos se a Igreja Católica está errada ou não. Nós vamos comparar as três crenças, judaísmo, catolicismo, e eu não vou generalizar os protestantes também. Eu só vou falar de algumas pessoas que têm me criticado e alguns comentários, ok? Primeiro, com relação à imagem de escultura. Deus falou lá em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura. Judeu faz imagem de escultura? Não. Se você for numa sinagoga, você não vai ver nenhuma imagem sequer, nem de Moisés, nem de Davi, nem de Salomão, nem de nada. Por que o judeu não tem imagem de escultura na sinagoga do judeu? Porque o judeu segue a primeira aliança, a aliança da lei, que foi feita com os judeus para o judeu. Não fará imagem de escultura, pronto. Judeu não faz imagem de escultura. Correto? Católicos têm imagem de escultura? Tem. Tem. A Igreja Católica, desde que ela surgiu, ela sempre surgiu com imagens, esculturas, imagens, iconografias de Maria, de Cristo, dos apóstolos, etc. Por que a Igreja Católica tem imagens de escultura? Se Deus proibiu na lei? Porque os católicos entendem que eles fazem parte de uma nova aliança. Eles não têm que seguir o mandamento que foi dado para o judeu e que, segundo o entendimento da maioria dos cristãos, foi abolido. Se a lei foi abolida e a lei foi dada para o judeu seguir, que é da velha aliança, então a Igreja Católica entende que eles não têm que seguir o mandamento da velha aliança para serem salvos. Eles têm que seguir aquilo que a Igreja decidiu num corpo conjunto. Então, em determinado momento, os bispos ou os padres lá da Igreja dos primeiros séculos, eles se decidiram e acharam que não tinha mal nenhum ter imagem de escultura porque fazia parte da primeira aliança. Então a Igreja Católica entende que a lei é para o judeu, a lei não é para o gentil, não garante a salvação do gentil, então eles não viram problema nenhum em ter imagem de escultura. Porque se eles fazem parte de uma nova aliança, eles não têm o porquê seguir um preceito da velha aliança. Ah, mas então o católico não vai ser salvo, como algumas pessoas falam por aí. Até comunidades, eu vejo em debates as pessoas brigando, então o católico vai para o inferno, ele não vai ser salvo porque ele está adorando imagem.
Ué, como eu falei naquele meu vídeo anterior, Ciro, rei da Pérsia, também tinha imagem de escultura. E Deus chamou ele de Machia, de ungido. Por que Deus não falou para Ciro seguir a lei? Ó, Ciro, vem cá, eu vou te ungir e você vai ser meu Messias, mas você vai ter que seguir a lei de Moshe, a Torá. Deus não falou porque Ciro não fazia parte dessa aliança. Por mais que ele fosse uma pessoa grande, heróica, bondosa, sei lá quais características boas ele tinha, o que Deus enxergou nele, mas ele não fazia parte dessa aliança, da aliança dos judeus. Ah, então os católicos vão para o inferno porque os católicos adoram imagem. Ué, mas Jesus Cristo falou que vai salvar as pessoas por cumprirem a lei. Olha, se você cumprir a lei, eu vou te salvar. Se cumprir todos os mandamentos da Torá, são 613. Ou, segundo o entendimento de Paulo e o Novo Testamento, Jesus vai salvar as pessoas por um favor imerecido. Se é um favor imerecido, a pessoa não tem que merecer esse favor. Ah, não, mas a pessoa tem que merecer e se esforçar para merecer ser salva. Tudo bem, a pessoa tem que então merecer ser salva seguindo uma lei que foi abolida e que foi dada para os judeus. Então esse é o problema que eu... Então por isso que a minha visão teológica é diferente da dos protestantes. Porque o protestante não tem imagem nas suas igrejas. Você vai numa igreja universal, assembleia, congregação, eles não têm imagem. Por quê? Porque eles se reuniram e acharam que era melhor não ter imagem? Não, porque eles estão seguindo um preceito da lei que foi abolida. A lei foi abolida. A salvação tem que ser um favor imerecido. É uma nova aliança, que não é mais a velha aliança. São duas alianças diferentes. Mas para você ser salvo na nova aliança, que é um favor imerecido, você tem que merecer a salvação, cumprindo uma lei que foi dada para os judeus e que segundo eles mesmos foi abolida. Então fica difícil você entrar num consenso dessa forma. Se a lei foi abolida, então qual é o problema de ter imagens? Por que em vários cultos evangélicos eles criticam tanto os católicos por isso? Outro exemplo, dízimo. Judeu dá o dízimo? Dá até hoje. Se você vai numa sinagoga, você vê lá que todo Shabbat tem o dízimo. Pega lá, é uma mitzvot da lei, da Torá do judeu. Deus deu, você tem que dar dízimo de tudo que produzir. Então o judeu produz, judeu dá dízimo. Sinagoga, rabino distribui, fala de tzedekah. Correto? Porque judeu faz parte dessa aliança, a aliança da lei, do Sinai. Católico dá dízimo? Não. A igreja católica historicamente nunca foi dizimista. De uns tempos para cá andaram surgindo algumas paróquias, algumas congregações católicas que começaram a aderir ao dízimo por causa do movimento carismático que teve na igreja católica. E mesmo assim o Vaticano já andou condenando e criticando isso, porque o Vaticano não aceita. Porque o Vaticano entende que a igreja católica faz parte da graça, da nova aliança. Então se a igreja faz parte de uma nova aliança, que é uma aliança da graça, o preceito da lei não deve ser seguido na graça. E dízimo é um preceito da lei que foi dada para o judeu, para o povo judeu, e foi com o povo judeu que Deus fez essa aliança em que ele incluiu o dízimo. Então se o gentil faz parte de uma nova aliança, ele não tem que seguir um preceito da velha aliança. Até porque a salvação é um favor imerecido. Correto? Já as igrejas evangélicas, quase todas, pelo menos a maioria, elas pregam o dízimo. Não, Ronaldo, mas o dízimo é bíblico. O dízimo é um mandamento bíblico, está lá na Bíblia toda, fala de dízimo diante da lei. No Novo Testamento Jesus mencionou o dízimo lá no versículo isolado, então o dízimo é bíblico. Então, eles estão seguindo uma coisa que faz parte da primeira aliança, que foi a aliança que foi dada para o judeu, foi feita com os judeus, e ao mesmo tempo eles dizem que estão na graça, que é a nova aliança, que foi feita com os gentios, e que não tem os preceitos da lei. Então, sinceramente, com todo respeito aos meus amigos protestantes, eu queria entender isso. Como é que você está então nessa aliança, mas seguindo alguns preceitos dessa? Ah, vocês guardam o sábado também? Não, guardamos o sábado, porque o sábado fazia parte da aliança com os judeus. Correto. Mas o dízimo vocês dão. Vocês deixam a barba, que Deus falou que não podia fazer a barba? Não, a barba faz parte da aliança com os judeus. Correto, mas o dízimo vocês guardam. Então quer dizer, então não tem um critério lógico. Segue o que você quer da lei. Eu quero seguir isso da lei porque eu quero seguir o dízimo, porque o dízimo me convém que eu siga o dízimo. Ah, então vamos colocar o dízimo. O dízimo agora faz parte da aliança da graça com os gentios. Ah, eu odeio aquelas imagens católicas. Então vamos colocar aqui a proibição de imagens vale no Novo Testamento, vale na graça. Porque eu não gosto das imagens católicas, então nós vamos entender que a proibição de imagens continua em vigor até hoje. Ah, o sábado não. O sábado era só para judeu.
Ah não, a barba não, a barba era só pro judeu. Ah não, comer carne de porco, leis alimentares não, era só pro judeu. Então isso vira uma confusão danada. Quer dizer, segue-se o que quer seguir. Eles não seguem nem a lei toda que nem os judeus e nem abolem a lei toda que nem os católicos fazem. Ah, Ronaldo, mas a igreja católica é contra o casamento gay. É verdade. Judeu é contra o casamento gay? É. Apesar de ter passeata gay em Israel, tal, etc. Mas aí são outros motivos. A Torá proíbe o homossexualismo ou o casamento gay. E o judeu é contra porque o judeu vive na aliança da lei. E a lei proíbe. Ah, mas os católicos também são contra o casamento gay? São. Por quê? Porque a lei diz que é proibido, é pecado? Não. Porque o católico entende que a lei foi abolida e era para o judeu. O católico entende que a lei não é para eles. Mas a igreja católica, a maioria das decisões deles, dos católicos, são tomadas em consensos episcopais. Os bispos, os cardeais, eles se reúnem e o Papa acaba tomando uma decisão final. Como foi lá em Atos 15, que nem eu falei. E a igreja católica ela é contra tudo aquilo que atente à família, independente de estar na lei ou não. Então, há certos dogmas morais do catolicismo foram tomados por decisões de concílios. Como, por exemplo, camisinha. A Bíblia não fala de camisinha, mas a igreja católica é contra. Porque eles tomam as decisões deles baseadas em concílio. O católico segue a igreja, não a lei de Moisés. E a própria questão do homossexualismo, o catolicismo entende que isso vem desde lá de Atos 15, quando os apóstolos se reuniram e eles acharam por bem impor aos gentios que não tivessem práticas sexuais ilícitas. Então, se foi decidido num consenso apostólico, os apóstolos decidiram fora da lei. Daqui para cá, já os apóstolos decidiram que os gentios não deveriam ter práticas sexuais ilícitas. Então a igreja entende que o casamento gay, o homossexualismo não deve ser considerado não pecado, né? Ainda é um pecado para a igreja católica, mas não porque a lei diz. Não tem nada a ver com a lei. A igreja católica segue a igreja, não a lei. E o protestante é contra o casamento gay? O protestante considera o casamento gay homossexualismo. Perdão, o protestante considera o casamento gay e o homossexualismo um pecado. Por quê? Porque eles chegaram num consenso, é por causa de Atos 15? Não. Porque a lei proíbe. Você pode ver o Malafaia falando isso, ele cita Levítico 18, Marco Feliciano e vários outros pregadores, até na internet, quando eles querem atacar o homossexual, a primeira coisa que eles fazem é pegar a lei que foi abolida e que era só para o judeu. Então é difícil você entender esse critério de algumas igrejas protestantes. Porque a lei foi abolida, mas ao mesmo tempo certas coisas não foram abolidas. A lei era só para o judeu, não está mais em vigor, a salvação é pela graça, mas eu tenho que dar o dízimo que era da lei. A lei não vale mais hoje em dia, porque isso era coisa de judeu, mas quando eu quero atacar alguém, um católico, um espírita, um homossexual, qualquer pessoa que eu não goste, eu vou usar a lei para atacar. Então, Então, isso é difícil realmente de entender. Eu não entendo, com todo respeito. Para mim, a escritura só fala de duas alianças. Uma aliança da lei, o judeu segue toda a lei, quente, o judeu é quente, ele segue desde pequenininho todas as mitzvot, 613, Tissiri, Kippá, Shabá, tudo. O judeu segue a lei. Católico segue a graça, católico não segue lei. Católico tem imagem, católico os padres não se casam, o católico tem uma série de dogmas que são totalmente opostos da lei. Porque o católico entende que ele faz parte da aliança gentílica. O católico é frio. Quente, frio. Agora, infelizmente, muitas denominações protestantes por aí, eles não são nem quente nem frio. Você pode ver o Silas Malafaia, ele fala que a lei foi abolida, mas, ao mesmo tempo, ele usa a lei para falar, vai pro inferno. Paulo falou lá em Coríntios 6, versículo 9 e 10. Inclusive, Paulo falava que a lei foi abolida e, ao mesmo tempo, ele citava a lei o tempo todo. Então, realmente é difícil entender. Só para finalizar esse vídeo, então, resumindo, eu entendo assim, como a Bíblia fala de duas alianças, judeu e gentil. Uma Jerusalém, outra Jerusalém. Lei e graça. Ou você faz parte dessa daqui, ou você faz parte dessa daqui. Você não pode seguir na metade do caminho, ser morno, que nem diz lá em Apocalipse, é morno, não é nem quente nem frio. Ou você segue toda a lei, que nem o judeu segue, guarda o sábado, deixa a barba, não come certos alimentos, faz a circuncisão, faz tudo bonitinho. Ou você não segue nada, que nem os católicos. Os católicos não seguem nada. Eles seguem tudo aquilo que a igreja determina. São determinações papais, ecumênicas, concílios. Eles seguem a vontade da igreja, não a vontade da lei. Agora, se você anda na metade do caminho, meio lei, meio graça,
Como alguns fazem por aí, a lei foi abolida, mas eu vou ali dar o meu dízimo, que era da lei. Aí, com todo respeito, vocês são que nem dizem Apocalipse, morno, que não é nem quente, nem frio, fica ali só na metade do caminho, ok? Paz a todos.